A rainha retorna, o colapso do rei da Castelana. O estrondo dos flashes era uma descarga de trovões silenciosos e Javier Soler os absorvia, pousando sua mão com suficiência sobre as costas nuas e envoltas em seda da mulher ao seu lado. Ela se chamava Ariadna e não era sua esposa. Ele era o rei da Castelhana nesta noite, o mestre de seu universo madrilenho, e ela já era sua rainha escolhida. Lá, do outro lado da cidade, Helena Vargas Soler ajustava o broche de diamantes de um colar que pertencia à sua família há gerações, um sorriso frio e decidido despontando em seus lábios. Ela sabia exatamente onde seu marido estava e com quem. O que Javier não sabia era que o império que ele estava ostentando nunca fora dele para começar, e a mulher que ele havia desprezado estava prestes a reivindicar seu reino diante do mundo inteiro. Capítulo 1. A armadilha de seda. A cobertura dos Soler no Paseo de la Castellana era um monumento ao sucesso, um testemunho silencioso da ambição de Javier. Suas janelas do chão ao teto ofereciam uma vista de Pássaro de Madrid, um reino imenso de luzes brilhantes que em noites como esta, Javier sentia possuir. O ar era estéril, climatizado a 22 graus perfeitos e cheirava levemente a óleo de limão e a autossatisfação de Javier. Para Helena Vargas Soler, no entanto, cheirava a solidão. Durante 10 anos, ela fora a esposa perfeita. Ela havia transformado sua casa em um artigo para a Architectural Digest Espanha, organizado jantares impecáveis para membros do conselho e permanecido sorrindo ao lado de Javier enquanto ele aceitava prêmios como um titã da indústria. Ele era o CEO da Vargas & Soler Corporation, VNS Corp., um vasto conglomerado especializado em real estate de luxo e investimentos tecnológicos. Ele era a face pública, o negociador carismático. Ela era a sócia silenciosa, o elegante acessório, ou pelo menos era assim que ele a via. A ilusão vinha se desfiando por anos, os fios de seda de seu casamento se rompendo um por um. Começou com as noites que ele justificava como fechando negócios, as ligações que atendia em outro cômodo, sua voz baixando a um sussurro cúmplice. Cresceu com a crueldade casual, a maneira como ele a corrigia na frente de amigos ou zombava do diploma em literatura que ela obtivera antes de se conhecerem. "Minha Helena", ele dizia com uma risada condescendente. "Ela vive em um mundo de poesia e contos de fadas. Eu lido com o mundo real." Esta noite, o último fio estava prestes a se romper. O baile de benefactores da Fundação do Prado era a joia da coroa da temporada social madrilenha. Era um evento patrocinado em grande parte pela VNS Corp. Era a única noite do ano em que se esperava que Javier brilhasse mais com sua linda esposa ao seu lado. Ele havia entrado em seu dressing room há 1 hora, sem sequer se dar ao trabalho de afrouxar sua gravata Tom Ford, que ele havia amarrado com facilidade. Cheirava a colônia cara e a uma mentira que ele nem se dera ao trabalho de construir corretamente. "Querida", ele começou, o diminutivo soando como um insulto. Houve uma mudança de planos de última hora. Helena estava sentada em sua penteadeira, o brilho suave das luzes do espelho iluminando a resignação tranquila em seus olhos. Ela encontrou o olhar dele no reflexo. Oh, um investidor, um enorme de Dubai. Ele está nervoso. Quer um encontro pessoal esta noite. Tenho que ir ao baile sozinho. Apertar mãos. Fazê-lo se sentir seguro. É negócio, você entende? Ele passou a mão por seu cabelo escuro e perfeitamente penteado. É um tédio horrível. Você odiaria. É melhor você ficar em casa. Relaxe, leia um de seus livros. Os dedos de Helena se crisparam ao redor de uma escova de prata.
Por uma década, ela aceitara essas desculpas baratas. Ela engolira seu orgulho, acalmara suas suspeitas e desempenhara o papel de esposa compreensiva e solidária. Ela fizera isso porque amava o homem que ele fora um dia, ou o homem que ela pensava que ele era. O charmoso e ambicioso homem que a cortejara incessantemente, jurando amá-la por sua mente e sua calma força, e não apenas pelo sobrenome Vargas. Mas aquele homem havia sumido, substituído por este estranho arrogante que pensava que ela era tola. Ela se virou do espelho para enfrentá-lo, forçando um sorriso plácido. Claro, Javier, eu entendo perfeitamente. Os negócios vêm em primeiro lugar. Ele irradiou alívio, palpável. Ele não viu o gelo se formando em seus olhos azuis. Ele só viu sua missão cumprida. Essa é minha garota. Eu sabia que você entenderia. Ele se inclinou e beijou sua bochecha, um toque seco e desdenhoso. Não me espere acordada. E com isso, ele se foi. A pesada porta de carvalho de seu dressing room fechou-se com um clique, e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Helena se levantou, seus movimentos fluidos e deliberados. Caminhou até a janela, olhando para o rio de táxis amarelos e carros pretos que fluía pelos cânions de concreto. Ele pensava que ela era tola, pensava que ela era fraca, pensava que ela era apenas mais um de seus ativos, uma bela propriedade para alojar em sua cobertura. Ele havia esquecido quem ela era. Havia esquecido que antes de ser uma Soler, ela era uma Vargas, e os Vargas não constroem impérios sendo tolos. Uma única lágrima fria traçou um caminho por sua bochecha. Mas não foi uma lágrima de tristeza. Foi uma lágrima de raiva. A gaiola, por mais dourada que fosse, havia se tornado uma prisão. E esta noite, ela não iria apenas escapar. Ela iria queimá-la até os alicerces. Ela pegou seu telefone, seu polegar pairando sobre um número que não ligava há anos. Era hora de ligar para o arquiteto de todo o legado Vargas. A semente da suspeita havia sido plantada meses atrás. Uma pequena coisa amarga que Helena tentara ignorar. Era um recibo, um simples pedaço de papel que havia caído do bolso do casaco de Javier. Era de uma pequena, mas ridiculamente cara, boutique de lingerie no bairro de Salamanca, chamada Flor Secreta. A compra era de um conjunto de seda e renda, em um tamanho muito menor que o dela, e uma garrafa de perfume que ela não usava. A data do recibo correspondia a uma noite em que ele afirmara estar em uma exaustiva negociação noturna com uma firma de Tóquio. Naquele momento, ela se convenceu de que era um presente para a esposa de um cliente, uma cortesia de negócios. Era mais fácil acreditar em uma mentira reconfortante do que enfrentar uma verdade devastadora. Mas, depois que Javier saiu para o baile, a mentira desmoronou. A certeza fria que ela sentiu não era apenas intuição. Era uma conclusão construída sobre 100 outras pequenas traições. Ela foi ao seu escritório, um cômodo que era mais um santuário para si mesma do que um consultório. Diplomas, prêmios e capas de revistas com seu rosto cobriam as paredes de mogno. Ela passou a mão sobre sua mesa fria e imponente, sua mente acelerada. Ele era arrogante, mas também descuidado. A arrogância gera descuido. Seus dedos encontraram uma pequena fenda, quase invisível, na parte inferior da mesa, um ferrolho oculto. Anos atrás ele lhe ensinara isso, gabando-se de seu pequeno segredo James Bond. Dentro havia um pequeno compartimento forrado de veludo onde ele guardava um relógio reserva e alguns outros pertences pessoais, e sob eles um segundo telefone, um telefone burner.
Seu coração bateu contra suas costelas enquanto ela o ligava. Estava bloqueado, é claro, mas o ego de Javier era sua maior fraqueza. Ela tentou seu aniversário. Simples demais. Tentou a data de seu prêmio Homem do Ano. Nada. Então ela tentou o símbolo de ações da Vargas & Soler Corporation, VSC. O telefone desbloqueou. A ironia era tão amarga que quase a fez rir. O símbolo da empresa que sua família construíra era a chave para desbloquear sua traição. O histórico de mensagens era uma crônica repugnante de sua aventura. A destinatária estava salva sob a inicial A. Estou a caminho. Estou vestindo o vestido vermelho. Serei a única que você verá esta noite? Não aguento esperar. Esta noite todos verão quem é a verdadeira rainha. Ah, ouça! Sua mulher vai, por favor. Eu disse a ela que tinha uma reunião de negócios. Ela acreditou como sempre. Estará em casa lendo seus livros empoeirados. O nome Ariadna Castro apareceu em uma mensagem anterior, uma confirmação para uma reserva de jantar. Ariadna era uma executiva de marketing júnior da empresa, conhecida mais por sua ambição e seu comportamento paquerador nas festas da empresa do que por sua perspicácia profissional. Era jovem, bonita e completamente transparente em seus objetivos. As mensagens datavam de meses, presentes luxuosos, viagens secretas ao Caribe, promessas de um futuro juntos, assim que Javier resolvesse a situação com sua esposa. Ele se referia a Helena como uma formalidade, uma relíquia de um acordo comercial passado. Ele havia reduzido seus 10 anos de casamento a uma obrigação contratual que ele estava ansioso para encerrar. A traição pessoal foi um golpe físico, deixando-a sem fôlego. Mas, enquanto continuava a rolar a tela, um tipo diferente de raiva começou a arder lentamente. Misturadas às sórdidas mensagens, havia discussões sobre a empresa. Javier acaba de alavancar a propriedade de Sevilha para a nova aquisição. O conselho é muito velho e lento para ver a genialidade. Ele só vê em risco. Você é um visionário, Javier. Eles estão te segurando. Assim que Helena sair do caminho, a influência da família dela no conselho desaparecerá. Finalmente poderei administrar esta empresa como deve ser. Chega de olhar por cima do ombro. J não estava apenas traindo-a. Ele estava brincando com o legado de sua família. A Vargas Industries fora fundada por seu avô e transformada em uma potência por seu pai, Dom Antônio Vargas. Ela foi construída sobre princípios de estabilidade, integridade e visão de longo prazo. As conversas de Javier sobre alavancagem e risco eram o oposto de tudo o que seu pai representava. Ele estava tratando a empresa como seu cassino pessoal. A dor em seu peito se cristalizou em algo duro e afiado. Resolução. Isso não era mais apenas sobre um coração partido. Era sobre salvar o trabalho de gerações do ego imprudente do homem que ela um dia amara. Ela recolocou o telefone, limpando-o de suas impressões digitais. Caminhou tranquilamente para seu próprio escritório, um cômodo iluminado e arejado cheio dos livros que Javier tanto desprezava. Ela abriu uma gaveta de sua mesa e tirou uma pasta grossa forrada em couro. Os documentos dentro eram antigos, o papel macio pela idade. Era o Estatuto de Constituição original da Vargas Industries e o acordo de acionistas de quando ela se fundiu com uma firma menor para se tornar Vargas & Soler. O mais importante era que continha os documentos do fideicomisso familiar privado que seu pai estabelecera anos atrás. Ela os lera inúmeras vezes, mas desta vez os leu com olhos novos. Javier era o CEO. Ele tinha ações significativas, sim, um presente generoso após seu casamento,
mas ele era, em essência, um funcionário, um gerente poderoso e muito bem pago. A participação majoritária, um impressionante 51% das ações com direito a voto, pertencia não ao seu pai, mas ao fideicomiso familiar Vargas. E a única beneficiária e fiduciária desse fideicomiso, após completar 30 anos, 5 anos atrás, tornara-se Helena Vargas Soler. Javier havia esquecido isso, ou talvez, em sua arrogância, chegara a acreditar em seu próprio mito, que ele, por pura força de vontade, era o proprietário majoritário. Ele se sentira confortável acreditando que ela era passiva e desinteressada no mundo real. Ele havia confundido sua natureza calma com fraqueza. Esse estava prestes a ser o erro mais custoso de sua vida. Ela pegou o telefone novamente e discou o número sobre o qual havia hesitado antes. Tocou 3 vezes antes que uma voz familiar e grave respondesse. Pai! Disse Helena, sua própria voz firme e clara, sem trair a agitação interna. Eu preciso da sua ajuda. Estou indo te ver, agora mesmo. A viagem de helicóptero para o norte foi um borrão de luzes da cidade, dando lugar aos subúrbios escuros e adormecidos, depois à densa escuridão das florestas do interior. Helena mal percebeu. Ela se sentou olhando para o vazio, as mensagens de texto condenatórias ardendo em sua mente. O rítmico womp, womp, womp das pás do rotor era um tambor de guerra que contava as horas até que sua velha vida fosse completamente demolida e uma nova começasse. Dom Antônio Vargas havia se aposentado do mundo há uma década, logo após o casamento de Helena. Após uma vida dedicada a construir um império e um susto de saúde menor, que serviu como um grande alerta, ele se retirara para uma vasta propriedade na Sierra de Gredos. Ele a chamava de O Baluarte. Era uma fortaleza de pedra e vidro, construída na encosta de uma montanha, acessível apenas por um caminho privado sinuoso ou pelo ar. Ele havia trocado as salas de reunião por bibliotecas e as cotações de ações por riachos de trutas. Raramente vinha à cidade e nunca, jamais, interferia na operação da empresa que havia transferido. Ele havia confiado em Javier para ser um administrador digno, tanto de sua empresa quanto de sua filha. O helicóptero pousou em um heliponto privado, iluminado por balizas de suave brilho. Um homem de aparência robusta, vestindo uma jaqueta de flanela, esperava para escoltá-la até a casa principal. O ar era fresco e cheirava a pinho e pedra fria. Era um mundo à parte do ar perfumado e poluído de Madrid. Antônio a esperava em seu escritório. O cômodo era vasto, com uma parede de livros de 2 andares de um lado e uma enorme lareira de pedra do outro, onde um tronco crepitava e estalava. Ele não era o titã da indústria que ela se lembrava de sua infância. A idade havia suavizado seus traços, e seu cabelo, antes preto azeviche, agora era de um prateado distinto. Mas seus olhos, do mesmo azul penetrante que os dela, estavam tão afiados e inteligentes quanto sempre. Ele se levantou quando ela entrou, sua expressão uma mistura de preocupação e curiosidade. "Helena", ele disse, sua voz um murmúrio grave. "Você está pálida." O que aconteceu? Ela não perdeu tempo com amenidades. Caminhou até a grande mesa de carvalho no centro da sala e expôs suas provas como uma promotora. Colocou o telefone burner sobre a madeira polida. Ela havia tirado fotos das mensagens-chave e as havia impresso. Em seguida, tirou os relatórios financeiros que havia solicitado secretamente ao seu contador pessoal, destacando as propriedades alavancadas e as empresas de alto risco que Javier havia empreendido sem a plena divulgação do conselho. "Javier está tendo um caso", disse ela, sua voz desprovida de emoção, "com uma funcionária. Esta noite
Ele a levou ao baile de benfeitores. Ele mentiu para mim e está me humilhando. Isso eu posso lhe dar. Mas ele também está destruindo sua empresa, pai. Ele está brincando com o nosso legado, usando-o como seu cofrinho pessoal para financiar seu ego. Antônio permaneceu em silêncio por um longo tempo. Pegou as mensagens impressas, sua testa franzida. Leu a bajulação aduladora de Ariadna e os dispensamentos arrogantes de Javier sobre sua esposa e o conselho. Em seguida, passou para os relatórios financeiros, seus olhos percorrendo os números com a facilidade praticada de um homem que passara a vida inteira lendo balanços. Um músculo de sua mandíbula se contraiu. O tranquilo aposentado desapareceu, e em seu lugar estava o leão que dominara Wall Street e o mercado espanhol por 40 anos. O rapaz sempre teve mais ambição do que juízo, disse Antônio, sua voz perigosamente calma. Pensei que você o temperaria. Pensei que seu casamento o cimentaria. Ele pensa que sou uma tola, replicou Helena, sua voz rachando pela primeira vez. Ele pensa que sou um objeto decorativo sem compreensão do mundo real. Esqueceu de onde veio o dinheiro. Esqueceu de quem é o nome na porta. Não, corrigiu Antônio, seu olhar fixo no dela. Esqueceu de quem é o nome no fideicomiso. Esqueceu quem detém o poder. Ele caminhou até a janela, olhando para a escuridão impenetrável da noite da montanha. Quando sua mãe morreu, prometi que a protegeria. Parte disso foi deixar você viver sua própria vida, cometer seus próprios erros. Eu dei corda a ele, acreditando que ele construiria uma escada, não uma forca. Ele se virou para ela, seus olhos brilhando. Ele desrespeitou minha empresa. Ele desrespeitou o meu legado. Mas, acima de tudo, ele desrespeitou minha filha. Essa é uma transgressão que não tolerarei. O plano começou a se formar naquele cômodo, ao lado do fogo crepitante, uma estratégia idealizada por 2 gerações de Engenho Vargas. Era ousado, público e absolutamente implacável. Era um plano projetado não apenas para destituir Javier, mas para aniquilar sua reputação tão completamente que ele jamais voltaria a trabalhar naquela cidade. O que você precisa que eu faça? Perguntou Helena, sua força retornando, fortificada pela fúria de seu pai. Primeiro, disse Antônio, um sorriso sombrio tocando seus lábios, você precisa se trocar. Esse vestido é para uma vítima. Você está indo para uma coroação, não para um funeral. Suba. Os vestidos de sua mãe ainda estão em seu armário. Encontre aquele que ela chamava de sua armadura. Enquanto Helena subia, Antônio fez 2 ligações. A primeira foi para Marcos Toro, o advogado da família por 50 anos, um homem cuja lealdade aos Vargas era absoluta. Ele o instruiu a preparar um mandado judicial e a papelada para uma reunião de emergência da junta. A segunda ligação foi para o chefe de segurança do Museu Nacional do Prado, um homem que devia a Antônio um favor significativo. Uma hora depois, Helena desceu a grande escadaria. Ela havia encontrado o vestido. Era um vestido de alta costura de seda carmesim profunda que sua mãe usara para o Palácio da Zarzuela anos antes. Era elegante, poderoso e absolutamente deslumbrante. Com o cabelo preso e os diamantes Vargas em seu pescoço, ela não era mais a esposa descartada de Javier Soler. Ela era Helena Vargas, filha de Antônio Vargas, e a verdadeira dona de um império. Antônio a olhou e, por um momento, o feroz homem de negócios foi substituído por um pai orgulhoso. Perfeito! Ele exalou. Ele não saberá o que o atingiu. Ele ofereceu seu braço. Vamos, querida, faz muito tempo que não vou a uma festa. Acho que é hora de lembrarmos à sociedade madrilenha quem são os Vargas. Capítulo 2. A coroação no Prado.
O salão principal do Museu do Prado era um mar brilhante de poder e influência. Lustres de cristal, cada um do tamanho de um carro pequeno, projetavam um brilho dourado sobre a elite da cidade. Senadores se misturavam a tech billionaires e artistas célebres conversavam com duques da velha sociedade. O próprio ar parecia zumbir com a energia coletiva de 1000 egos, todos competindo por atenção, por validação, por um momento sob os holofotes. E esta noite, o centro das atenções pertencia a Javier Soler. Ele estava perto da base da grande escadaria, uma taça de champanhe em uma mão, a outra pousada com ar de dono na cintura de Ariadna Castro. Ela era uma visão em um ousado vestido vermelho, aquele que ele lhe enviara por mensagem de texto. Era decotado na frente e alto na coxa, um contraste cru e gritante com a elegância clássica e discreta de Helena. Ariadna era fogo, barulhenta e brilhante, e Javier a estava usando para sinalizar sua própria virilidade e poder. Estava presidindo a roda de conversa. As pessoas gravitavam em torno dele, atraídas pelo magnetismo de seu sucesso. Ele era o CEO da Vargas & Soler, o principal patrocinador da noite e o homem do momento. Ele riu, um som profundo e confiante que ecoou no salão cavernoso. Ele apresentou Ariadna não como sua amante, mas com um título ambíguo e cuidadosamente escolhido. Esta é Ariadna Castro, ele anunciou a um grupo de admiradores, incluindo a influente colunista social Beatriz Fajardo. Minha brilhante protegida, ela é o futuro da nossa divisão de marketing, uma verdadeira estrela em ascensão. Ariadna se pavoneou sob a atenção, seu sorriso largo e predatório. Olhou para os rostos ao redor, os Astorga, os Villanueva, os novos titãs do dinheiro, e viu seu próprio reflexo em seus olhos invejosos. Ela havia conseguido. Ela havia saído da escuridão e entrado no centro absoluto do poder. Estava ao lado do homem mais importante da sala. A esposa dócil e entediada era uma memória distante, uma nota de rodapé na história de sua ascensão gloriosa. Os sussurros a seguiram enquanto se moviam pela sala. "Ele não é casado?" murmurou uma mulher por trás de seu leque. "Com a filha de Antônio Vargas", respondeu sua acompanhante. Aquieta, terrivelmente sem graça, ouvi dizer. "Bem, esta não é nada sem graça. Olhe aquele vestido. Você poderia usá-lo como fio dental." A fofoca apenas alimentou a arrogância de Javier. Ele apreciava o escândalo, fazia-o se sentir viril, poderoso, um homem que pegava o que queria. Ele acreditava que se isolara completamente dentro da empresa. Ele se tornara tão indispensável que era intocável. Helena, com sua natureza gentil e sua falta de interesse nos negócios, não representava nenhuma ameaça. A junta era composta por homens mais velhos, deslumbrados, com as recentes e arriscadas margens de lucro da empresa. Ele era o rei e este baile era sua coroação. Ele captou o olhar de Beatriz Fajardo, a colunista, que o observava com uma expressão astuta e calculista. Ele piscou para ela, cúmplice. Ele estava alimentando a fera, criando a narrativa ele mesmo. A história seria sobre o CEO, dinâmico, e sua brilhante nova estrela, uma troca de guarda. "Senhor Soler", disse Beatriz, sua voz suave como seda, mas com uma borda de aço. Uma jogada ousada vir com a senhorita Castro esta noite. A expressão de Javier não vacilou. "Minha esposa está se sentindo um pouco indisposta. Ela envia suas desculpas. Ela insistiu que eu viesse e representasse a empresa e que trouxesse comigo minha executiva mais promissora. Helena sempre apoia novos talentos." Foi uma mentira magistral, proferida com uma confiança tão casual que era quase crível. Ariadna apertou seu braço, seus olhos brilhando de adoração. Ele era poderoso,
charmoso, e estava totalmente no controle. O anfitrião da noite, o diretor do museu, bateu em uma taça para pedir atenção. Senhoras e senhores, se me permitem um momento de sua atenção, em instantes ouviremos o homem cuja incrível generosidade tornou esta noite possível. Ele é um líder visionário, um pilar de nossa comunidade e um verdadeiro titã da indústria. Por favor, preparem uma calorosa recepção para o CEO da Vargas & Soler Corporação, o Sr. Javier Soler. Uma onda de aplausos percorreu a sala. Este era o ápice de sua carreira. Javier ajeitou a gravata borboleta, deu a Ariadna um rápido beijo triunfante e começou a se dirigir ao pódio situado na base da escadaria. Sentiu 1000 pares de olhos sobre ele. Sentiu-se como um deus ascendendo ao Olimpo. Estava tão cego pelo holofote, tão ensurdecido pelos aplausos, que não percebeu a repentina inspiração coletiva da multidão, perto da entrada principal. Não viu que os sussurros passavam da especulação para o silêncio atônito. Não viu que o mar de rostos se abria enquanto 2 figuras abriam caminho pela multidão. Ele estava a apenas 2 passos do pódio, seu discurso de vitória já em seus lábios. Quando as grandes portas de carvalho, na extremidade mais distante do salão, se abriram completamente, um silêncio tomou conta de todo o baile. O silêncio no grande salão era uma coisa física, um cobertor pesado que sufocava todo o som. O tilintar das taças, o murmúrio da conversa, as melodias suaves do quarteto de cordas. Tudo desapareceu, absorvido por um vácuo de choque coletivo. Todas as cabeças se viraram para a grande entrada, onde 2 figuras estavam de pé, silhuetadas contra as luzes brilhantes do saguão. À medida que avançavam para o brilho quente do salão, os suspiros começaram. Eram silenciosos no início, pequenas ondulações de descrença, mas rapidamente se transformaram em um tsunami de sussurros maravilhados que percorreu a multidão. Era Helena, mas não era a Helena que ninguém conhecia. Fora a esposa da sociedade quieta e conservadoramente vestida que desaparecia no fundo. Em seu lugar, havia uma rainha. Ela usava um vestido de seda carmesim que parecia beber a luz, uma declaração crua e régia contra o mar de smokings pretos e vestidos pastel. Os diamantes Vargas brilhavam em sua garganta, não como meros adornos, mas como armadura. Sua postura era ereta, seus ombros para trás, seu queixo erguido. Seu rosto, que Javier tantas vezes chamara agradavelmente simples, estava transformado por um olhar de resolução fria e inabalável. Ela estava incandescente com uma fúria tão pura que era bela. Mas não foi apenas a transformação de Helena que roubou o fôlego da alta sociedade madrilenha. Foi o homem de cujo braço ela se apoiava. Ele era mais velho, com uma juba de cabelo prateado e um rosto gravado com as linhas de uma vida vivida nos níveis mais altos de poder. Ele se movia com uma autoridade tranquila que não precisava de anúncio. Usava um smoking simples e perfeitamente ajustado, mas bem poderia estar vestindo túnicas de coroação. Ele era um mito, uma lenda, um fantasma da Idade de Ouro das finanças espanholas. Heridon Antônio Vargas havia se isolado do mundo há uma década, logo após o casamento de Helena. Depois de uma vida dedicada a construir um império e um susto de saúde menor, que serviu como um grande alerta, ele se retirara para uma vasta propriedade na Sierra de Gredos. Ele a chamava de o Baluarte. Era uma fortaleza de pedra e vidro, construída na encosta de uma montanha, acessível apenas por um caminho privado sinuoso ou pelo ar. Ele raramente vinha à cidade e nunca, jamais, interferia na operação da empresa que havia transferido. Ele havia confiado em Javier para ser um administrador digno, tanto de sua empresa
quanto de sua filha. Javier ficou congelado a meio caminho do pódio. Sua mente simplesmente não conseguia processar o que seus olhos estavam vendo. Helena aqui, com aquela aparência, e com seu pai. Era impossível. Antônio nunca vinha à cidade. Ele odiava esses eventos. E Helena, supostamente, estava em casa, lendo um livro, felizmente alheia. Ariadna, sentindo a mudança na atmosfera, apertou seu aperto no braço de Javier. "Quem é esse?" Ela sussurrou, sua voz tingida de inquietação. "Por que todo mundo está olhando?" Javier não podia responder. Sua boca estava seca, seu coração batendo um ritmo frenético contra suas costelas. Ele viu Beatriz Fajardo, a colunista. Seus olhos arregalados, um sorriso de lobo se espalhando por seu rosto. Ela estava farejando a maior história social da década. Helena e Antônio se moveram entre a multidão com uma lentidão régia. Eles não olharam para ninguém. Seus olhos estavam fixos em um alvo: Javier. Cada passo que davam era um julgamento. Cada metro que cruzavam era outro prego em seu caixão. A multidão, sentindo um confronto de proporções épicas, recuou instintivamente, criando um caminho largo e desimpedido entre a entrada e o pódio, como um caminho de execução. À medida que se aproximavam, Javier pôde ver os olhos de Helena. O azul quente e perdoador que ele conhecera havia desaparecido. Em seu lugar, havia um gelo glacial, um vazio arrepiante que não prometia piedade. A mulher plácida e complacente com quem ele se casara havia sumido. Em seu lugar, havia uma estranha, uma Vargas, e ela o olhava não com a dor de uma esposa traída, mas com o frio desprezo de um CEO olhando para um ativo de baixo desempenho prestes a ser liquidado. O olhar de Antônio era ainda mais aterrorizante. Era o olhar de um criador inspecionando uma criação defeituosa pouco antes de esmagá-la. Não havia raiva nem paixão. Apenas uma decepção profunda e calma, que era, de alguma forma, infinitamente pior. Eles pararam a poucos metros de Javier e Ariadna. O silêncio se esticou, tornando-se insuportável. Toda a elite social e financeira de Madrid prendeu a respiração esperando. Finalmente, Antônio falou. Sua voz não era alta, mas carregava o peso de seu legado, cortando o silêncio e chegando a cada canto do vasto salão. Ele não olhou para Javier. Ele olhou além dele para o diretor do museu, que ainda estava de pé, atordoado no pódio. "Acho", disse Antônio Vargas, sua voz tão fria e clara quanto uma manhã de inverno, "que houve um erro no programa da noite. O Sr. Soler não falará esta noite." O sangue de Javier virou água gelada em suas veias. As palavras de Antônio Vargas, proferidas com tanta calma, não eram um pedido, eram um decreto. O mundo girou em seu eixo, o brilhante salão de baile parecendo se distorcer e dobrar ao redor dele. Ele finalmente encontrou sua voz, um grasnido abafado e incrédulo. "Antônio, Helena, o que significa isto? O que vocês estão fazendo aqui?" Ele forçou uma risada, um som oco e desesperado, tentando enquadrar isso como uma estranha brincadeira familiar. Meu sogro, senhoras e senhores, sempre foi de entradas dramáticas. Ninguém riu, ninguém sequer sorriu. Estavam testemunhando uma execução pública e estavam hipnotizados. Antônio deu um passo deliberado à frente. Dirigiu-se à multidão, sua voz agora ressoando com uma autoridade que Javier só conseguia imitar. "Boa noite. Para aqueles de vocês que não me conhecem, meu nome é Antônio Vargas. Fundei a empresa que, generosamente, patrocinou este maravilhoso evento esta noite. Eu me aposentei há 10 anos, contente em deixar a gestão do trabalho da minha vida em mãos que eu acreditava serem capazes.
Seus olhos finalmente pousaram em Javier e Ariadna, e a temperatura na sala pareceu cair 10 graus. Eu percebi, continuou Antônio, que minha fé foi mal depositada. A Vargas Soler Corporação foi construída sobre uma base de integridade, estabilidade e responsabilidade fiduciária. Recentemente, sob a liderança do Sr. Soler, a empresa se envolveu em uma série de aquisições temerárias e altamente alavancadas que colocaram toda a empresa em risco. Ele fez isso sem a total e transparente aprovação do Conselho e, o que é mais importante, sem a aprovação do acionista majoritário. Amo! Um coro coletivo percorreu a sala. Acionista majoritário? Todos pensavam que Javier era quem estava no comando. O rosto de Javier ficou branco. Um momento, ele gaguejou, dando um passo em direção a Antônio. Essa é a informação privilegiada da empresa. Este não é o momento nem o lugar. Este é precisamente o momento e o lugar. A voz de Helena cortou, afiada e clara como vidro quebrado. Era a primeira vez que ela falava, e o som de sua voz, tão cheio de comando, atordoou Javier até o silêncio. Ela deslizou para além de seu pai para ficar diretamente na frente de Javier e Ariadna. Ela olhou para Ariadna, seus olhos percorrendo o choque barato do vestido vermelho e a ambição desesperada no rosto da jovem. Não havia ciúmes em seu olhar, apenas uma espécie de piedade cansada. Senhorita Castro, disse Helena, sua voz perigosamente suave. Você é a estrela em ascensão, presumo? A brilhante protegida. Ela deixou as palavras pairarem no ar, pingando sarcasmo. Você engatou seu carro a um homem que lhe prometeu um reino. Sinto que é meu dever informá-la de que você tem viajado com um bobo da corte a quem simplesmente foi permitido sentar no trono por um tempo. Ariadna empalideceu, seu sorriso triunfante se dissolvendo em uma máscara de horror e confusão. Olhou para Javier, seus olhos implorando em silêncio para que ele consertasse aquilo, para que reafirmasse o poder que ela achara tão inebriante. Mas Javier estava mudo, agitado. Helena voltou toda a sua atenção para seu marido. Você pensou que eu era tola, Javier? Pensou que eu estava contente em viver à sua sombra, alheia, enquanto você brincava com o dinheiro da minha família e dormia com suas subordinadas? Você confundiu minha paciência com fraqueza. Você confundiu meu silêncio com ignorância. Ela deu um passo à frente, sua voz baixando a um sussurro cúmplice que era de alguma forma audível para todos no salão silencioso. Permita-me ser muito clara. Você é o CEO, um título, um funcionário. Eu sou a acionista majoritária, a dona. O fideicomisso familiar Vargas, do qual sou a única fiduciária, controla 51% desta empresa. Seu reinado acabou. Do limite da multidão, um homem de terno escuro deu um passo à frente. Era Marcos Toro, o advogado da família Vargas. Ele entregou uma pasta ao chefe de segurança do museu, que então se aproximou de Javier. Senhor Soler, disse o chefe de segurança, sua voz formal e sem simpatia. Está sendo entregue uma ordem judicial que o proíbe de entrar em qualquer propriedade da Vargas Soler com efeito imediato. Amanhã, às 9h, haverá uma reunião de emergência do Conselho para votar sua demissão por justa causa. Javier ficou olhando para os papéis como se estivessem escritos em uma língua morta. Seu império, sua identidade, todo o seu mundo haviam sido desmantelados em menos de 5 minutos, na frente de todos que importavam. Seu rosto, que fora uma máscara de confiança arrogante, desmoronou. Ele olhou ao redor selvagemente, procurando um aliado, um rosto amigo, mas tudo o que viu foi uma mistura de pena, curiosidade mórbida e schadenfreude mal disfarçada. Ele se virou para Helena, seus olhos suplicantes.
Helena, por favor, podemos conversar em casa. Não faça isso. Helena olhou para ele e pela primeira vez um lampejo de emoção cruzou seu rosto. Não era amor, nem mesmo ódio. Era uma indiferença profunda e final. Não há mais casa, Javier, ela disse. E meu nome é Helena Vargas. Ela lhe deu as costas. Antônio pegou o microfone do pódio. Minhas desculpas pela interrupção. Ele anunciou à audiência atônita. Por favor, aproveitem o resto de sua noite. Vargas Soler Corporação está agora sob nova administração. Uma administração estável. E tenho o prazer de anunciar que o Conselho votará amanhã de manhã para nomear sua nova presidente interina. Minha filha, Helena Vargas. A finalidade era absoluta. Javier Soler não era mais apenas um marido infiel. Ele era uma nota de rodapé. Uma nota de rodapé publicamente desonrada e desempregada. Seu olhar caiu sobre Ariadna, que já estava se afastando, desenrolando-se dele, como se ele fosse radioativo. Seu sonho havia se transformado em um pesadelo. Ela havia se aliado a uma estrela cadente e estava prestes a ser esmagada pelo impacto. Sem dizer uma palavra, ele se virou e fugiu, desaparecendo entre a multidão chocada. Seu vestido vermelho, um patético brilho final de suas ambições fracassadas. Javier ficou sozinho, banhado pelo holofote que tanto ansiava, completa e absolutamente destruído. Capítulo 13. O legado reivindicado. O caos que irrompeu após o anúncio de Antônio Vargas foi imediato e avassalador. O baile, antes um bastião de decoro, desceu a um zumbido frenético de fofocas. Celulares surgiram, polegares voaram pelas telas, enquanto a elite da cidade corria para ser a primeira a dar a notícia da implosão social e corporativa mais espetacular em uma geração. Javier permaneceu congelado por mais um momento, uma estátua de ruína no centro da tempestade. Então, o chefe de segurança tocou seu cotovelo. Senhor, tenho que pedir que se retire. O toque, embora suave, foi firme, quebrou o feitiço. O rosto de Javier se contorceu em uma máscara de pura raiva e humilhação. Olhou para as costas de Helena enquanto ela estava calmamente ao lado de seu pai, aceitando felicitações discretas de alguns velhos amigos da família que agora se apressavam ao seu lado. Ele abriu a boca para gritar, para amaldiçoar, para negar, mas nenhuma palavra saiu. Ele era um rei sem reino, uma voz sem poder. Flanqueado por 2 seguranças, ele foi escoltado por uma porta lateral. Não como um titã da indústria, mas como um intruso. Helena não o viu partir. Seu passado estava sendo varrido com o lixo. Seu foco estava no futuro. O resto da noite foi um borrão de apertos de mão, sussurros de apoio e olhares de respeito recém-descoberto. Pessoas que mal a reconheciam durante uma década, agora clamavam por sua atenção. Ela não era mais a esposa quieta de Javier. Ela era o poder na sala, o novo sol ao redor do qual todos orbitavam de repente. Na manhã seguinte, a notícia estava em toda parte. Vargas retorna, herdeira, despeja CEO Soler em um golpe dramático, publicou a manchete de 5 dias. A coluna de Beatriz Fajardo foi ainda mais direta. Baile dos condenados, o reinado de Soler termina em humilhação pública. As matérias detalhavam o caso de Javier, seus negócios imprudentes e a surpreendente revelação da verdadeira posição de Helena. A reunião de emergência do Conselho das 9 horas foi uma formalidade. Os membros do Conselho, que haviam sido intimidados pelo estilo agressivo de Javier, alinharam-se imediatamente sob o olhar de aço de Dom Antônio Vargas, que participou por videoconferência. A votação para demitir Javier foi unânime. A votação para instalar Helena Vargas como presidente interina também foi unânime.
Quando a reunião terminou, Helena caminhou pelo corredor em direção ao escritório de canto. A grande e ostensiva placa de latão na porta ainda dizia Javier Soler, CEO. Ela passou os dedos sobre as letras, depois olhou para o chefe de manutenção do prédio, que esperava com uma caixa de ferramentas. Por favor, retirem isto, disse ela calmamente. Imediatamente, ele abriu as portas e entrou. O escritório era, assim como o resto da vida de Javier, um monumento ao seu próprio ego. Uma escrivaninha maciça e imponente dominava o espaço. As paredes eram cobertas com fotos dele apertando as mãos de políticos, sorrindo em iates e aceitando prêmios. O cheiro dele, aquela colônia arrogante e cara, ainda pairava no ar. Por um momento ela sentiu um aperto de algo. Não tristeza, mas uma estranha sensação de perda pela mulher que fora. A jovem ingênua que acreditara em contos de fadas, que amara um homem que nunca existiu de verdade. Ela fora fraca, confiante e complacente. Aquela mulher havia morrido na noite passada. Helena caminhou até as janelas do chão ao teto, a mesma vista que ela tinha da prisão de sua cobertura. Mas daqui parecia diferente. Não era uma gaiola dourada, era um reino, seu reino. Ela olhou para as ruas movimentadas de Madrid, as artérias do comércio e do poder, e não sentiu medo ou insuficiência, mas uma onda de propósito profundo e revigorante. Ela passou o resto do dia em um turbilhão de reuniões com advogados, chefes de departamento e contadores. Ela foi decisiva, inteligente e estava totalmente no comando. Os anos em que passara lendo calmamente, observando e aprendendo as mesmas coisas de que Javier zombara, a haviam preparado para este momento. Ela absorveu dados financeiros complexos, fez perguntas perspicazes e apresentou um plano claro e conciso para estabilizar a empresa e desfazer o dano que Javier causara. A equipe, que vivera com medo do temperamento volátil de Javier, olhou para ela com uma mistura de admiração e alívio. Ao final da tarde, sua assistente a avisou. Senhora, é o Sr. Soler em sua linha privada. Ele tem ligado repetidamente. Eu disse a ele que você não estava disponível. Helena levantou uma mão. Tudo bem, Maria. Passe-o. Ela se reclinou em sua nova cadeira de couro, uma cadeira que lhe caía perfeitamente, e pegou o fone. O que você quer, Javier? Ela perguntou, seu tom plano. A voz dele chegou através da linha, um som áspero e desesperado que ela mal reconheceu. Helena, graças a Deus. Helena, você não pode fazer isso. Precisamos conversar. Isto é loucura. Não há nada para conversar, ela respondeu calmamente. O conselho votou. A ordem judicial está em vigor. Acabou. 10 anos de casamento acabaram? Assim por causa de um deslize? Ele implorou, sua voz falhando. Você está destruindo minha vida, nossa vida. Helena quase riu. Um momento. Foram 100 momentos. 1000 mentiras. Nossa vida foi uma ficção que você escreveu, Javier. E seu erro não foi a aventura. Seu erro foi acreditar que eu era tola. Seu erro foi brincar com o dinheiro da minha família. Esta não é uma decisão emocional. É uma decisão de negócios. Negócios! Ele sibilou, o desespero se transformando em seu velho veneno familiar. Você não sabe nada sobre negócios. Você é uma bibliotecária em um vestido de noite. Você afundará a Vargas em Soler em 6 meses. Ali estava a condescendência zombeteira com a qual ela vivera por uma década. Mas agora ele não tinha poder sobre ela. Era o rosnado impotente de um animal enjaulado. Esse é um risco que o acionista majoritário está disposto a correr. Sua voz era tão fria quanto aço. Adeus, Sr. Soler. Não me contacte novamente. Qualquer comunicação futura será através de nossos respectivos advogados.
Acho que ele já está em processo de encontrar um. Ela desligou o telefone antes que ele pudesse responder. O clique do receptor. Um final definitivo e final. Ela não sentiu pena, não sentiu raiva, sentiu uma calma profunda e pacífica. O ruído de fundo irritante do ego de Javier, que dominara sua vida por tanto tempo, finalmente se fora. Ela se levantou e caminhou até a vasta janela, olhando para a cidade. Agora era a cidade dela. O império era dela para comandar. As cinzas de sua antiga vida, de seu casamento, estavam atrás dela. A partir delas, ela construiria algo mais forte, algo mais honesto, algo que era inteiramente seu. Ela não era mais uma esposa, um acessório ou um segredo. Ela era Helena Vargas e estava apenas começando. Conclusão: significativa e chamada à ação, mantida conforme o original. A história de Helena é um lembrete poderoso de que a pessoa mais silenciosa na vida é frequentemente a mais formidável. Ela suportou a traição, não com lágrimas, mas com estratégia, transformando sua dor mais profunda em sua maior fonte de poder. Ela não apenas se vingou, ela conquistou tudo. Ao reivindicar o legado de sua família, ela recuperou sua própria vida, provando que o valor de uma pessoa nunca é determinado por quem está ao seu lado, mas pela força com que ela se mantém de pé por si mesma. É um testemunho do fato de que você nunca deve subestimar uma mulher que finalmente decidiu lutar por si mesma. E você, o que achou da queda épica de Javier e da ascensão triunfante de Helena? Deixe-nos saber sua parte favorita de sua vingança nos comentários abaixo. Se você amou esta história de empoderamento e justiça, por favor, mostre seu apoio curtindo, dando like e a compartilhando com alguém que precise de uma dose de inspiração. Inscreva-se para mais histórias inesquecíveis. Não se esqueça de tocar o sino de notificação para nunca perder uma única história de uma rainha que reclama seu trono.